e colocou um revólver na minha cabeça e puxou o gatilho. Ali, sabe, eu vi a morte. Senta aí que hoje eu vou te contar o outro lado da história que você ainda não conhece sobre a minha vida. Um dia, eu já fui casa vazia, sabe? Se você me perguntar como você ilustraria a situação que você vivia até os 17 anos, eu vou me lembrar exatamente, vou desenhar uma menina no quarto, sozinha, chorando, num quarto escuro, vazio, abraçando as próprias pernas. Me relacionei muito jovem, com 15 anos, eu engravidei. Eu nunca me esqueço, né, que minha mãe falou assim, eu não aceito esse namoro, não. Se eu tivesse ouvido minha mãe, eu não tinha passado por situações de quase morte, né? O que eu queria era, quando você é muito jovem, você acha que tipo assim, você acredita muito em contos de fada, você assiste ali os desenhos das princesas, elas sempre vão encontrar um homem que salva elas ou da torre ou de alguma situação, né? Um beijo que salva ela, que traz ela de volta pra vida. Isso é mentira, isso é Disney. E toda menina, ela acha que a vida é assim, um conto de fada, só que na verdade não é assim, sabe? E eu acreditava que eu casando, eu iria sair de um sofrimento, né? Que essa parte não convém eu contar. O passado dos meus pais não convém eu expor. Mas enfim, eu achava que eu ia ter uma liberdade, que eu ia ser feliz, né? Eu buscava uma felicidade que não existia em mim. Então, ali eu tive um relacionamento tóxico e eu sofri muito. Eu sofri muito mesmo. Eu apanhava de dia e noite. Quando chegava alguém para me visitar, minha mãe, eu tava sempre com a toalha no pescoço, alguma coisa assim, para disfarçar, para esconder os hematomas, sabe? Tudo roxo, pescoço, sofria enforcamento, dedos entortados, já apanhava de fio, era cabelos, mecha de cabelos arrancados, passava de moto por cima das minhas pernas. Eu sofri tudo que acho que uma mulher, nem uma inimiga, né, merecia passar. Então, assim, eu sofri muito. Só que como eu já tinha uma filha, né, eu ficava naquela ideia dos mais velhos, né, de que teve filho, você tem que criar, né, porque a pessoa pode arranjar outra e construir outra família e não dar conta, né, e deixar sua filha passar necessidade. Então eu ficava nesse pensamento de que não era nem meu, eu tava copiando de alguém. Que independente da situação, tinha que criar o filho junto, né, pra tu ver, né, eu tão jovem e com esse pensamento tão antigo. Então eu ficava naquele larga e volta. Ah, vou mudar. E quando eu voltava, apanhava de novo. Até que um dia, essa situação foi o pingo d'água e, na verdade, foi a situação, assim, o pior momento da minha vida, em que, para eu voltar, para eu ver a minha filha, porque tinha pego a minha filha na babá, que eu estava até trabalhando nessa época. Eu tive que montar em cima dessa moto para eu pegar minha filha, que ele tinha escondido na casa de alguém. Eu tinha que montar em cima dessa moto. Então me levou, desviou o caminho, me levou para o matagal e ali fez muitas atrocidades comigo, né? E colocou um revólver na minha cabeça e puxou o gatilho. Ali, sabe, eu vi a morte. Eu vi a morte ali. Eu pedi ao Senhor para Ele me livrar, sabe? Só tinha Deus ali naquela escuridão, só tinha Deus. E o Senhor me livrou, sabe? O revólver pisou. E eu consegui sair daquela situação para nunca mais voltar. Foi o Senhor que me livrou da morte. E talvez hoje as pessoas perguntem assim, por que tanto exagero, por que tanta alegria, por que ela é tão assim autoestima, porque um dia eu não conhecia, entendeu? Esse outro lado da felicidade, eu não conhecia. Esse outro lado, eu não sabia o que era alegria. E hoje eu sei o que é a alegria. Eu tenho momentos tristes, sabe? Mas hoje eu sou feliz e abundante. Hoje eu tenho Cristo. Hoje eu tenho o Senhor, sabe? E eu encontrei o Senhor. Aquele vazio que eu buscava, sabe? Em todos os lados. Incessantemente era só o Senhor. E hoje a minha alma, ela se conforta no Senhor.
Então, independente das lutas, independente das situações, das provações, hoje eu tenho o Senhor. Hoje eu tenho um motivo para caminhar. Hoje eu tenho felicidade, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ah, por que tanto grito? Por que tanto sorriso? Por que quando tu chega na igreja o teu glória é o mais alto? Porque a minha vida ia ser encerrada antes dos 17 anos. E eu não ia ter essa oportunidade que eu tenho hoje. É por isso que eu sou muito intensa, sabe? E eu só tô contando minha história aqui hoje porque se você estiver passando por alguma situação no fundo do calabouço, se você se sente vazio, escura, numa situação em que ninguém pode te salvar, porque foi assim exatamente que eu me via, sabe? Sozinha, sem ninguém, abandonada, espancada, traída, infeliz. O Senhor me livrou daquela situação. Então, é muito importante buscar o Senhor, é muito importante orar ao Senhor e acreditar que Ele pode mudar o quadro da tua vida.